começando aqui mais um Prax Talks. A gente convidou o Felipe, que é um super parceiro, acho que tem uma trajetória no e-commerce muito legal, em empresas muito bacanas, acho que empresas muito, cara, legais, relevantes. Eu acho que uma que pode ser, acho que uma referência para bastante gente, é a Boca Rosa. E o Felipe era o head de e-commerce lá, passou também pela Sephora, Felipe se fala, tem que falar certinho, né? E outras empresas, e acho que tem bastante conteúdo, tem bastante coisa legal para compartilhar com a gente em 6 áreas distintas para nos prepararmos para Black. Ainda dá tempo da gente se preparar bem para Black, ainda dá tempo da gente se planejar e construir tudo certinho. E a ideia é compartilhar o conhecimento dele, compartilhar um pouco dos que aprendeu nos últimos anos aqui conosco. Felipe, geralmente a gente roda essa conversa, vai apresentando, e se o pessoal tiver alguma dúvida ao longo, eu vou pedir para o pessoal colocar ali no chat, tá? E aí, no momento oportuno, eu vou te interrompendo, e no final, acho que seria legal a gente ter um tempinho para... Bom, aí pessoal começa um bate-papo, né? Um jogo de perguntas e respostas, e aí vamos indo. Não sei se funciona. Combinado, por mim é isso. Vamos lá. Então bora, cara, tá contigo. Boa, vamos Imagina que começar então. compartilhar uma tela, eu Compartilhar aqui. travei teu rosto aqui, mas eu acho que vamos melhor Eu vou compartilhar. compartilhar aqui, calma aí. Pode compartilhar. A minha fuça aqui não é muito agradável, né? Vamos lá. E aqui a maioria é lojista, tá? Então o pessoal quer efetivamente vender. Boa, vamos lá. Compartilhando. Me avisa quando aparecer aí. Lógico. Agora sim, peraí. Deixa eu fixar isso aqui. Top. Foi. Oi? Beleza. Então vamos lá. Primeiro, obrigado, Edu, né, time da Prax aí, por esse convite. Eu vou trazer aqui para vocês hoje, assim, algumas dicas ali de ajustes de últimas horas, assim. Cara, eu não acredito em bala de prata, não acredito em hack milagroso, então o que eu vou trazer aqui são coisas que eu tenho feito aqui com vários clientes meus, são coisas, eu acredito muito no trabalho, na constância, tá? Então, pô, tem expectativa de encontrar um negócio que vai mudar a minha vida. Pode até que tenha algum insight aqui que, né, de fato, mude e ajude vocês, né, na Black. Inclusive, a minha expectativa é que alguma coisa aqui possa ajudar vocês nessa Black Friday a vender mais, né? Mas o que eu trouxe aqui é meio que quase que um checklist prático, assim, né? Cara, o que a gente precisa ver agora nessas últimas horas, né? Últimas horas, né? Mas últimos dias até novembro, né? Para ter uma Black Friday ali bem alinhada e ter uma boa performance, tá? Então, acho que é basicamente esse o objetivo aqui desse webinar de hoje, tá? Então, trazendo um pouquinho da minha trajetória aqui, né? O Edu comentou aí que eu passei por algumas empresas, né? Então, eu estou há 15 anos já no mercado, já trabalho, né, com e-commerce aí há 15 anos, comecei como mídia paga, então conheço também da parte ali de tráfego, essas coisas, e aos poucos fui migrando para e-commerce, até que eu cheguei ali na Sephora, fiquei quase 7 anos na Sephora, que é a maior rede de beleza do mundo. Depois disso, passei ali pela Care Natural Beauty, que é uma startup também de beleza. Ela, na época, tinha 2 anos e meio de vida, de fato, uma startup ali, e, né, de produtos de skincare, veganos, livre de toxinas, assim, um propósito muito legal da marca. Eu fiquei 2 anos e meio lá, e nesse período eu ajudei a mais que triplicar o resultado, e a operação, inclusive, foi vendida para o Grupo Granado, né? O Grupo Granado comprou a Care Natural Beauty esse ano, então eu participei até o fim do ano passado, e aí eu saí um pouquinho antes da venda, mas, né, acabei construindo esse case que foi um dos mais legais assim, que eu participei. Depois fui para Boca Rosa, né, saí da Care, fui para Boca Rosa, que aqui sim teve uma
uma proporção muito grande, né, assim, um lançamento que eu ajudei a estruturar ali, né, estruturei a operação do zero, né, subimos uma loja tempo recorde, botamos uma live no primeiro dia de teste do site, já tinha uma live com 1 milhão de usuários, né, 1 milhão de espectadores ali assistindo, um negócio insano, foi um case muito, muito legal. E já tem 4 meses agora, né, que eu estou nesse novo momento, fundei a IFB Growth, que é uma consultoria criada aí para destravar e-commerces, né, que enfrentam gargalos estruturais, e então eu entro para ajudar a encontrar esses gargalos, ajudar a implementar metodologias e método, porque, né, como eu falei, eu não acredito em mágica, não acredito em hack, na bala de prata, eu acredito que existe um método, em todos os lugares onde eu fui, né, tinham métodos e processos bem definidos, e isso, ao longo do tempo, nos dava uma vantagem, nos dava mais inteligência, né? Então, acho que isso é uma filosofia e uma tese que eu levo muito comigo. Então, esse sou eu, tem minhas redes sociais aqui, quem quiser acompanhar, eu tenho postado de vez em quando ali conteúdos no Instagram, um pouquinho mais profundo. No LinkedIn também tenho postado ali. Esses últimos dias deu uma sumida, mas eu tenho postado com mais frequência agora, né, nessa minha nova fase. Então, né, tá aqui as redes sociais, caso queiram também me acompanhar, aí vai ser um prazer também continuar compartilhando conhecimento com vocês, algo que eu gosto muito, assim, tem um propósito. Então, vamos passar aqui. O que eu vou falar aqui hoje, né? Então, eu vou passar por esses 6 blocos aqui, né? Deixa eu falar sobre base e estrutura, né? Assim, antes de tudo, assim, o que a gente vai fazer? Depois a gente vai falar de mix e ofertas, comunicação e frequência, mídia paga, alocação de verba, operação e entrega, e depois pós-venda e recompra, né? Então, para cada tópico desse vai ter alguns checklists, alguns dos and don'ts, assim, que pode ajudar vocês nessa Black Friday já desse ano, tá? Então, passando aqui. E aí, antes disso, eu vou lá na Praxis, vou mostrar aqui para vocês o que Isso eu não conheço. foi combinado, tá, pessoal? Isso aí ele tá Ah, fazendo aí, ó. Isso aí ele tá fazendo por livre e não, isso espontânea vontade aqui ou pressão. Aí eu não sei. é, é isso aqui, ó. E, não, e assim, vai ser ao vivo, né? Assim, se der ruim, ó, Vai Edu. travar, né? Ó, Exato. tem 33 pessoas aqui. Óbvio que vai travar, né? Mas vamos lá, né? Deram acesso aqui a uma loja demo também para dar uma olhada. E aí, assim, assim, como eu falei, assim, a primeira parte ali é a base, estrutura, como eu falei, assim, não acredito ali em bala de prata, então eu gosto muito de trabalhar com dados. E quando a gente trabalha com dados, cara, a primeira coisa que, né, é fazer, assim, putz, eu ainda não tenho nada para minha Black Friday, o que eu vou fazer? Cara, olha o seu ano passado, que eu já até botei de 1 a 30 de novembro do ano anterior, ver como é que foi ali o seu mês, né? Assim, cara, como que foram os picos de venda, né? Então dá para ver aqui que pô, o dia da Black aqui representou, né, assim, foram 13 mil, né? Um pico de vendas bem maior do que, né, a média, mas a gente vê aqui uma taxa de conversão mais baixa, né? A gente tem alguns indicadores aqui que a gente consegue acompanhar, mas o que eu veria aqui, né? Só para trazer, eu acho que de forma mais prática também, eu gosto sempre de tentar compartilhar a tela, assim, geralmente fica bem mais prático. Então, cara, número de vendas, principalmente essa sazonalidade, né? Então, putz, como é que foi a flutuação durante o mês de novembro? Será que ele foi crescendo? Não foi? Então, isso tudo é importante de avaliar. A questão do CAC, né? Como que o CAC, não sei se todos aqui sabem, né? Conhecem, mas o custo de aquisição de um novo cliente, como que foi a trajetória dele, a evolução desse CAC ao longo do mês de novembro. E a tela tá aparecendo aí, né? Tá. Deu um bugzinho aqui. Então, o CAC é algo que eu acompanho aí, então dá para ver aqui que lá para o dia, né,
chegando na semana da Black ali, né, o CAC foi estourando, então isso aqui é legal de ir acompanhando, até para fazer os ajustes para esse ano. Então, assim, eu acho que a melhor forma de você fazer uma boa Black Friday é você aprender com o que já foi feito, né? Então, Black Friday não é hora de testar, é hora de você. Eu falo que a Black Friday é tipo uma Olimpíada, é a Copa do Mundo do e-commerce, né? Então, como um atleta olímpico, ele treina durante um ciclo ali de 4 anos para um dia, né? Uma prova ali, ele dá tudo dele. É a mesma coisa o nosso aqui, né? No nosso caso, no e-commerce. A gente tem um ano inteirinho, né? Tem 10 meses ali, 12 meses do ano para fazer testes, descobrir o que funciona, o que não funciona, produto, copy, campanhas, para chegar assim, no mês de novembro, a gente colocar tudo que a gente sabe de melhor, assim, colocar o melhor que tem para jogo, né? Então, acho que o que eu faria isso aqui, daria olhada nesses dados, aí a parte de campanha aqui também, né, de de marketing, né? Como que foi a flutuação de investimento, o ROAS, né? Então dá para ver que o ROAS no dia da Black aqui foi super alto, então putz, dá para escalar mais ainda, tá vendo? Então tem algumas análises assim que dá para ir fazendo com base no seu passado. Seu próprio passado ele já vai te dar um mapa aí para sua, né, para o seu da Black desse ano. Então dá para ver, por exemplo, o investimento de marketing ele foi aumentando, até só que quando a gente olha a receita, né, a gente viu lá no outro, ele não foi aumentando assim também. Então, cara, o ROAS foi caindo. Então, isso tudo é para ser ajustado olhando o passado. Então, vamos aprender com o passado para aplicar nesse ano. Funil também, então, tem algum gargalo, principalmente essa etapa aqui, que é de visualizar item e adicionar o carrinho. Essa, para mim, assim, é a etapa mais importante e ela tem que estar sempre otimizada, que é a pessoa entrou ali na página do produto e adicionou o produto ao carrinho, né? Então, assim, como que está a sua página de produto? Ela está completa? Ela está bem otimizada? Porque assim, se a pessoa não adiciona o carrinho, esquece todo o resto, não adianta nada que não vai converter. Então, isso aqui também olharia. Então, se tiver esse indicador aqui, né? No caso, A loja demo tá não, falhando no tá funil, né? falhando aqui. Mas aqui tem até o bench, né, de 35, mas eu acho que aqui, cara, acima de 17, 18%, assim, já fica bem saudável, tá? Dependendo do volume também de tráfego que você tem, mas 18, 20% aqui já seria bem legal, cara. Se você tá muito abaixo disso, tiver, tipo, abaixo de 10, olha, olha agora sua página de produto e melhora já. Mas tu diz isso da etapa de sessão para visualizar item ou de quem adiciona aí Essa aqui, ó. carrinho sobre item? De visualizar o item para adicionar o carrinho. Porque aqui, cara, é onde eu vejo a atratividade da minha página de produto. Porque, assim, tem assim, na minha visão, a página de produto é a página mais importante, assim, do e-commerce. Se a pessoa, pô, você faz uma campanha lá, investe milhões lá para fazer anúncios, caramba, a pessoa cai no seu site, ele entra na página de produto e se ele não conecta a promessa que teve no anúncio com o que está na página de produto, ele não adiciona o carrinho. E aí você está gastando dinheiro à toa. E aí lá do lado da campanha fala assim, não, mas tá gerando tráfego, o CTR tá bom, não sei o quê. Então sempre vai dar essa desconexão. Então esse aqui para mim é o principal indicador aqui, que é onde você consegue mexer mais, assim. Geralmente as plataformas de e-commerce, elas são muito travadas quando chega aqui na parte do checkout, né? Então, você não consegue customizar tanto o checkout, né? Então, não tem tantas manobras, mas aqui na página de produto, cara, se ela tá muito baixa, você tem que, putz, mudar muito aqui essa página e dar um revamp ali nela. Mas acho que era isso. Outra coisa que eu olharia também, eu acho que essa parte aqui de clientes que eu gosto pra caramba, que é, né, como que tá o cenário hoje aqui da sua análise RFM, né? Aqui, por exemplo, nessa lógica, por exemplo, tem
uma oportunidade gigantesca nesses clientes que precisam de atenção e em risco, e também inativos, né? E a Black Friday é uma oportunidade gigantesca, né? Eu vou até falar nos próximos slides sobre isso. Então, atacar isso aqui, ó, que tem uma grana violenta aqui, e é porque acredito, assim, que a maior energia do e-commerce, ela tem que ser ali primeiro, né, na aquisição de clientes, acho que essa é o maior objetivo, e depois é você transformar o cara que comprou uma vez e ele comprar a segunda vez. Essa para mim, assim, essas duas etapas, na verdade, são onde, assim, todo gestor, assim, de e-commerce deveria gastar muita energia, né? Porque hoje falam muito da questão da fidelização e tal, foram para um outro extremo, assim. É legal, obviamente, você dá exclusividade para o seu cliente, mas o que faz o negócio crescer é você trazer cliente novo. Historicamente, não tem nenhum negócio que ele se sustenta só com fidelização, né? Você pode pegar o mercado de luxo, que é referência nisso, ele não cresce por causa disso, ele cresce porque cada ano aumenta o número de asiáticos lá que compram pra caramba. Então, o que sustenta uma marca, o que faz a marca crescer é cliente novo. E aí, você pegar esse cliente novo e fazer ele comprar a segunda vez. E aí, depois, assim, vai ficando mais fácil da segunda para a terceira, mas o principal ali, na minha visão, é você fazer ele comprar a segunda vez, e a Black Friday é uma excelente oportunidade para isso. Então, acho que é isso. Aí, produto também, né? Eu acho que igual dessa abinha aqui também, a gente consegue ver quais foram os produtos e tal, e aí dá para você ter uma ideia já e planejar a Black desse ano. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, passei alguns pontinhos aqui. Deixa eu ver se já mudou aí para vocês. Já está no PPT? Já estamos no PPT. Boa. E aí, gente, qualquer coisa, sei lá, mandando pergunta aí, abrindo o microfone, a gente vai conversando aí também. Olha, autorizou, pessoal. Levanta a mãozinha, a gente vai fazendo Levanta a mão a e vai. fila e aproveite. Exato. Vamos que vamos. Aí, então, deixa eu passando aqui. Então, olha lá, já começou. Surgiu. Já começou, pode mandar. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa questão que tu comentou de fazer com que os clientes saiam da visualização do produto para adição ao carrinho. Eu estava comparando com os dados da minha loja, eu acho que esse foi o dado que mais me chamou a atenção, que eu achei o meu percentual pequeno. Tá quanto? Tá uns 5%, 6%. É grave. Só que os outros dados são altos. Assim, todo mundo que adiciona o carrinho praticamente vai para o checkout. A gente está em 80% dessa etapa de quem adiciona o carrinho vai para o checkout. Sim. Cara, as outras etapas, após adicionar o carrinho, elas geralmente são mais altas. Assim, acima de 50%, 60% já é uma boa taxa. E aí, a última lá, que iniciou um checkout e finalizou uma compra, assim, geralmente ali gira em torno de 70%, 80%. Então, elas são mais altas, sim. Por isso que eu falo que essa página do produto, ela é mais importante, porque é onde, de fato, tem esses gaps. Tem, assim, tem loja que tem 5, e aí as lojas saudáveis tem 20, 30 e tal. Então, assim, se a sua tá nesse nível, cara, dá uma atenção, assim, real, assim, nela, para dar uma... Porque isso vai impactar muito, porque aí, cara, tudo que você está investindo em tráfego, trazendo ali de usuário para o seu site, tá acontecendo isso aqui, né? Que é Sim. o balde furado. O Então, que você tu poderia estar vendo... enxerga que pode ser algo que incentive o cara a adicionar o carrinho? Uma hipótese que eu tenho, a oferta que eu estou pensando que a gente está planejando fazer na Black Friday é progressiva. E é uma oferta que o desconto é aplicado quando ele coloca no carrinho. Eu estou achando que isso vai fazer com que o cara coloque mais no carrinho pela questão de querer ver quanto vai ficar o valor, né? Não sei se essas ofertas que no carrinho se revela qual façam com que a galera adicione mais ao carrinho. Ou se tem outras formas que dê para fazer a galera adicionar mais? Eu acho que vai um ponto antes, assim, eu acho que entra muito uma questão de confiança, assim, principalmente quando a gente está falando de lojas, não sei qual que é o teu segmento. É moda masculina o segmento. Porque, assim, pô, é uma marca consolidada, então você já passou a barreira ali de confiança. Quando é uma marca
nova, uma nativa digital e tudo, o que você precisa passar para o cliente é confiança. E aí, você vai na página de produto, você precisa passar tudo isso para ele, né? Você ter argumentos suficientes para ele entrar naquela página, ele se interessou pelo anúncio, ou, sei lá, um e-mail, alguma coisa assim, entrou lá na página. Aí, dentro da página, ele tem que bater o olho e falar, cara, eu tenho todas as informações necessárias para eu tomar a decisão, o que eu vou adicionar ao carrinho e vou comprar. Então, eu acho que passa muito dessa questão da confiança. Então, cara, investir em imagem, imagem esteticamente bonita, prova social, tiver vídeo, colocar também. O que mais? Eu gosto de compor, eu sempre falo de compor texto com imagem, cara. Porque, assim, o comportamento do brasileiro comum é um brasileiro que não gosta de ler. Então, se você tem só descrição em texto, muito provavelmente ele nem está lendo. E a parte mais quente da página de produto é, é a galeria de imagens. Então, sempre fala assim, cara, quando lê, interpreta errado, é bem isso. E aí, a galeria de imagens é a parte mais quente. E aí, o que eu gosto de fazer, que é uma estratégia, cara, que é porrada e quase nenhum e-commerce faz. É você pegar atributos do seu produto, né, de moda, tipo, qual que é o tecido, qual que é o diferencial, é tecnológico, não é tecnológico, ele é slim, não é slim, e aí você fazer quais são os detalhes, sei lá, é feito à mão, é feito, sei lá o que, algodão egípcio, você pegar coisas, detalhes que estão na descrição e trazer para a imagem. Então, você faz uma composição de imagem, uma foto posada ali, e com bullet points ali de detalhes. Então, dá para botar ali, no caso de moda, você pode botar tecido, detalhes, né? Fazer aquelas imagens cropada, com um detalhe, assim, do produto, enfim. Tem várias coisinhas, assim, que daria para fazer, que aumenta essa confiança, essa sensação, além da prova social. Então, review, inclusive, pega um review bom, tem review e tem review bom. Review ruim é aquele, ai, perfeito, amei. Disse nada. O review bom é aquele, cara, tem um texto, você fala, caraca, eu comprei, não encontrava nada desse tipo, encontrei nessa marca e tal. E aí você pega esse review e coloca lá na imagem também. Então, deixar aquela galeria de imagem bem completona. Isso, eu tenho certeza, se você fizer isso, já vai melhorar bastante, cara, a tua página de produto. Boa, obrigado. Boa ideia. Aí... A gente teve uma perguntinha aqui do Renan. Acho que comentou bastante coisa já sobre isso, mas ele perguntou assim, quais seriam os pontos mais importantes para melhorar o visualizar item e adicionar o carrinho? Eu acho que são esses, cara. Você passar confiança e dar... porque assim, a página de produto, eu comparo ela a um vendedor de uma loja. Ela que vai dar todos os argumentos pro cara ir lá pro caixa e fechar a compra. Então, ela precisa ser completa nesse sentido, entendeu? Mas acho que é isso. E o Lucas fez uma pergunta, vamos ver se tu tem essa info, qual seria uma média de taxa de conversão de uma loja com um ticket médio de 13.900? Eu não sei qual que é o nicho, mas o ticket é altinho aqui. Cara, mas depende muito, assim. Que, assim, taxa de conversão é uma taxa que ela é muito variável, depende de vários fatores, né? Depende, cara, como que é? Decoração. Tipo assim, depende como que tá a sua campanha de tráfego, como que tá a tua página de produtos, seu site. Então, depende de muita coisa. Eu acho que o ticket médio nem é um negócio assim que pode interferir tanto. E obviamente que impacta, assim, é mais difícil você vender um produto de high ticket. Mas eu acho que tem outros fatores que acabam impactando mais. Tipo, cara, como que é essa campanha de mídia? Como que tá a suas páginas de produto? Isso tudo acaba impactando também. Então, depende muito. Mas uma boa taxa de conversão, normalmente, assim, na verdade, o e-commerce brasileiro, a taxa média é 1,5, né? Assim, é o que falam ali. Mas eu gosto de trabalhar, assim, buscar sempre no mínimo 2. 2,5, 3, assim, então sempre trabalho para isso.
Boa. Boa? Vou Mete passar bala. aqui só pra gente não... Não, senão a gente vai até às 10 da noite. Senão Teve um que eu vai... não cortei, cara. A gente foi literalmente até às 10 da noite, tá? Aí foi loucura. Esse aqui eu vou ter que começar a aprender, né? Limites. É difícil, mas vou tentar. Não, vamos lá. Mas assim, o que eu queria trazer aqui é a questão do balde furado, né? Que a gente está falando, parte de produto ruim, aquelas etapas ruins. Você está trazendo gente para o seu site e não tá convertendo, né? A pessoa chega lá e vai embora. Então, isso é algo que precisa olhar, e aí você olhando para trás, olhando o seu histórico, você já vai bater bater o olho ali e ver vários pontos de melhoria, né? Então, que eu tinha comentado lá, tá? De conversão é baixa, o CAC sobre o LTV, assim, ele tá bem, lá na prática dava para ver que o CAC sobre o LTV estava bem alto. Então, cara, o que isso diz? Pô, eu posso acelerar ainda mais, então, o meu investimento, porque meu LTV, eu garanto esse meu lucro lá na frente. Então, cara, vamos acelerar. Então, todas essas informações são legais quando você olha para trás e aí projeta para frente, né? Aí o segmento da RFM, a gente falou lá, né? Então, putz, tinha vários lá com em risco, inativos, e aqui, putz, tem uma oportunidade, tinha mais de 1 milhão lá, por exemplo. Então, o primeiro ponto é isso, né? Então, antes de falar, conserte os vazamentos. Acho que esse aqui é o principal ponto, é ter a estrutura, que é o ponto 1, né? Então, cara, você ter aqui, ver os seus produtos, seu mix de produtos, quais produtos têm boa margem para você promocionar, então, focar nos que vão trazer lucro para você, e não só desconto. Cara, Black Friday, né, o próximo Live Friday, se não vou me antecipar, mas a gente vai falar sobre mais esse ponto, sobre Black Friday, sobre mecânicas. Então, focar em lucro, página otimizada, né, a gente falou bastante de página de produto, descrição ruim, foto ruim, checkout, enfim, tem que validar tudo isso, assim, cara, se vocês não fizeram isso até agora, façam isso hoje, né, navegue, né, faça, enfim, veja algumas referências. Cara, tem uma pergunta aqui boa, referência para boa página de produto. Cara, eu gosto muito, quer falar? A Salve, manda muito bem. Não sei se vocês conhecem, é uma marca de dermocosméticos, tá? Salve. Eles são muito bons, tá? Em páginas de produto. Então, vocês vão ter... compara a sua com a deles, e aí vocês já vão ter bastante coisa, enfim, a absorver. E tem tudo que eu comentei, tem lá também. E, enfim, é a questão do funil, né? Que a gente falou também. O funil sem furo aqui. Vou passar isso aqui também. Aí aqui, cara, a questão de Black Friday, assim, cara, não copia mercado, não copia o seu concorrente, assim, você escolhe as Black Friday que você vai fazer, que funciona para o seu negócio, né? Então não é sobre seguir, meu concorrente vai fazer, sei lá, 50% off. Cara, mas se essa não for a sua realidade, se essa não for a sua estratégia de marca, cara, não tem que fazer isso, né? Porque cada marca tem a sua estratégia. Então, enfim, por onde eu passei, eu sempre falava, existe uma estratégia de precificação para cada marca, posicionamento. Então, se você dar desconto de 50%, 60%, 70%, a não ser que seja, por exemplo, moda, que você tem aquelas coleções descontinuadas, e você pode fazer isso, cara, maravilha. Mas se não, é um produto de linha perene, assim, que não sai de linha, e você começar a dar desconto, você cria um problema para você, num médio prazo, absurdo. Então, cada marca precisa ter a sua própria estratégia de desconto. E aí, inclusive, assim, o que seria uma estratégia de desconto? Definir, assim, tipo, acabou a Black Friday desse ano, já pensar assim, a minha Black Friday do ano que vem, eu vou, né, assim, na verdade, o meu desconto máximo no ano que vem vai ser 20%. E aí, durante o ano, eu vou fazendo 10, 15, aí faço uma promoção de brinde, não sei o quê, e aí na Black Friday ou no aniversário da marca eu faço 20. Então, isso é uma política estratégica de desconto. Então, não é... Putz,
a lá Bangu, assim, então, cada marca precisa ter isso bem definido, porque dessa forma você educa o seu cliente. Então, se você deu, por exemplo, agora esse ano, né, 2025, deu desconto já de 50%, na Black Friday ele está esperando 60%, 70%. Então, se você não der isso, ele vai frustrar. Então, precisa ser estratégico nesse sentido. Então, se minha marca tem um posicionamento mais premium, eu vou dar 20%. Se eu der durante o ano inteirinho 10% de desconto, o meu cliente, quem consome minha marca, vai saber, cara, essa marca, 10% tá ótimo. O dia que ele der 15%, eu vou comprar pra caramba, porque eles já estão dando a mais. Se eu der 20%, eles aí vão fazer a festa, porque é educação. Então, se durante um ano você só deu 15% de desconto, cara, se você der 20%, eles vão saber isso. Então, é muito importante ter isso definido, né? Se você ainda não tem, defina. Fazer, minha Black Friday vai ser no máximo tanto, e essa aqui vai ser minha política, porque aí ao longo do ano você vai educando o seu cliente também. E aí, assim, tem Black Monday, Black Monday, né? Black November, Black Friday, Black Week, Black sei que lá. Assim, cria a sua própria regra de jogo, né? Então, você pode fazer, pode participar o mês todo, você pode fazer semanas de desconto, tipo, temáticas, você pode, sei lá, fazer ofertas relâmpagos em alguns dias. Então, cada marca precisa definir o que funciona para ela. Não seguir o mercado, todo mundo fazendo, vou fazer também. Porque cada estratégia dessa, ela tem uma forma de você ter um pico de venda, né? Então, se eu tenho descontos relâmpagos, então, cara, vou criar antecipação, vou criar ali um senso de urgência para que nesse dia eu tenha um pico de venda e eu não precise ficar vendendo, né? Eu não tenho a necessidade de ficar vendendo todos os dias, dando desconto todos os dias. Tem também, tipo, ao invés de dar desconto, se eu tenho, né, por exemplo, ticket médio ali de 3.900, se talvez é um segmento mais premium, eu não quero ser atrelado a desconto. Cria exclusividade, faz uma pré-venda, um cupom exclusivo para quem é da base, fazer um brinde exclusivo, um kit exclusivo para quem é da base, e aí você trabalha melhor essa questão de exclusividade. Então, acho que tem vários pontos aqui para definir também. Eita, acho que tem algum microfone. Alguma coisa está vazando, estou procurando aqui também. Será que é o meu? Não. Mete bala que eu vou mutar todo mundo. Passando aqui, então. Então, assim, a oferta não é só desconto, né? Ela é um motivo para comprar. Então, pensar em a Black Friday só como uma oportunidade de desconto ali, é você limitar muito a data, o potencial que ela tem, tá? Então, isso precisa ser levado muito, muito a sério. Então, o desconto, quando você usa ali de forma aleatória, ali, cara, você está reduzindo sua margem, você está atraindo comprador oportunista, né? Isso não gera o vínculo. E aí, quando você cria uma oferta com percepção de valor, né? Assim que o cliente, ele tem a sensação, caraca, isso aqui eu não consigo dizer não, assim, parece que eu sou burro se eu não comprar. Então, isso é uma boa oferta, uma oferta irresistível, né? Então, você aumenta essa percepção de valor, você cria urgência, cria escassez, você não precisa acabar com a tua margem, então isso é muito legal de fazer, mas isso aqui, né, só funciona, né, que eu coloquei assim, se o cliente entender. Então, não complique, né? Não cria aquelas promoções, compre 3 e pague 50% e outro. Então, assim, tem que ser bem, bem específico, tem que ser simplificado, deixar isso bem, bem organizado para não gerar confusão, né? Então, se você gera confusão, cara, a sua conversão vai para o buraco também, né? Então, seja transparente também. Então, se é últimas horas, é últimas horas, se você gera confiança, porque quando você perde isso aqui, toda a estratégia, né? Assim, por exemplo, eu já participei disso, tá? De uma marca que
a gente fazia últimas horas, mas toda hora prorrogava. Então, minhas últimas horas já não tinham o mesmo efeito de últimas horas. Os clientes já sabiam que ia prorrogar e, enfim, isso não tinha mais o impacto de últimas horas. Porque quando você faz isso de forma coerente e séria, cara, a hora que falta 2 horas, assim, a sua taxa de conversão, eu fiz uma vez uma análise que a taxa de conversão aumentou em 4 vezes nas 2 últimas horas, em relação à média do dia. Então, e aí quando você começa a mentir isso, você perde essa confiança e você perde esse poder também. Um negócio legal de oferta também é fazer a ancoragem, né? Então, você pegar qual que é o preço cheio do produto, se é um bundle, se é um kit, pega o kit e bota próximo do produto unitário. O produto unitário é X, o kit, ele é X mais, né, mais meio. E eu falei, caraca, tá melhor eu comprar o kit. Então, você cria essa ancoragem, né? Que a ancoragem é você pegar nesse sentido aqui, você pega o cliente vai ficar ancorado no produto, no valor do produto unitário. E aí, quando ele vê o outro e ele conseguir perceber ali o que ele tá ganhando, aquela oferta para ele faz muito sentido. Então, quando o kit, ele tá descolado, tá longe do produto unitário, ele não consegue entender essa relação, né, de quanto que eu tô ganhando. Um outro ponto, né, eu tava falando já de kit, o que vende bem, ele vende de novo. Então, novamente, olha para trás, se olhar o seu histórico, pega o histórico do ano todo, o que tá vendendo? Se ele vendeu durante o ano inteiro na Black Friday, ele vai vender pra caraca. Então, não tem mágica. É você pegar os seus próprios números ali e fazer esse planejamento. Pô, tem um best-seller, eu pego esse best-seller e coloco com itens de curva B, né, para movimentar, porque ele vai ser o chamariz. Então, o cliente vai ver valor nisso. Aquele produto é o que move carrinho. Fazer kits escalonados ali, pensar em... Eu gosto na Black Friday sempre pensar em... Cara, eu preciso trazer muito cliente novo e eu preciso fazer a segunda compra de quem já comprou, né? Que eu tinha falado lá no começo. Então, sempre penso em ofertas para cliente novo. Cara, o que eu vou criar de oferta para esse cara experimentar a minha marca? Aí, dá para criar kits escalonados. Você pode fazer um kit aqui menor para esse cliente novo. Pode fazer um kit maior para quem já é cliente da marca, tem confiança e quer comprar com benefício ali, com desconto. A questão de liquidação, assim, né? Por exemplo, moda, né, que a gente estava falando, moda tem essa coisa específica, né, saiu de coleção, ficou encalhado lá, melhor você desovar isso, né, dar os 70% nisso, e para moda isso impacta até menos do que nas outras categorias, e para você liberar capital, né, para ser inteligente, você libera capital, limpa estoque e financia os próximos lançamentos, não fica esse dinheiro parado lá. E o ponto é comunicação, daqueles bloquinhos lá que eu estava falando, comunicação, né? Se ninguém te vê, ninguém compra. Então, aqui é um ponto muito, muito importante, principalmente na Black Friday, né? Que hoje a gente vive na economia da atenção, né? Que a gente tem falado muito isso. Então, é muito mais difícil você ter a atenção do seu cliente. E ainda mais na Black Friday, que, cara, tá todo mundo ali né, como eu falei assim, é a Copa do Mundo, é a Olimpíada ali. Então tá todo mundo de forma muito intensa nesse período. Aí, o que eu recomendo nessa época? Cara, aumentar a sua frequência. Se você não aumenta, você vai desaparecer. Isso é puramente matemática, né? Então, ou você aparece mais ou você vai sumir. Porque como que funciona, por exemplo, né, um algoritmo numa rede social. Cara, se tem uma marca que está postando 3 vezes no dia, a chance dele aparecer para um cliente é muito maior do que a que está postando uma vez só no dia. Então, se você tem uma frequência maior, se você está criando bons conteúdos de forma mais rápida, ágil, isso vai te dar uma vantagem também, porque hoje em dia essa questão da atenção, ela é muito mais difícil.
Eu sempre, nas minhas palestras, né, quando eu faço uma pergunta, vou fazer aqui e vamos ver se alguém lembra. Se alguém aqui lembra de 3 anúncios que vocês viram hoje, né? São 6 da tarde, certeza que vocês já viram mais de 50. Alguém lembra 3 anúncios ou 3 conteúdos que viram hoje? Responde aí, se alguém lembrar. E eu, Eduardo, não lembro. Eu vi um da Prax. Obrigado, Léo. Mas então, porque, cara, hoje a gente tá muito disperso. Tá lá, tá vendo? Eu vi meu, aí o nosso a gente sabe, sempre lembra, né? Mas a gente tá muito disperso, a gente tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você não aumenta a sua frequência durante a Black Friday, cara, você vai ter mais dificuldades do cliente achar. E aí que eu falo, pô, se eu mando... Não lembro que eu só caia para no departamento. Mas assim, se você mandava, sei lá, 2, 3 e-mails por semana, tenta durante a Black ali, ou em alguma semana específica que você quer ser mais agressivo, cara, faz um por dia, 2 por dia. Então, você tem, inclusive na Black Friday, você tem uma licença poética para fazer isso. Né? Tem esse período, né? Tem a Black Week ali. Então, isso é muito necessário de ser feito. Inclusive, tem não sei se vocês conhecem, um cara chamado Byron Sharp. Ele tem uma filosofia que eu acredito muito, que eu sigo, assim, da questão de crescimento de marca. Ele fala que as marcas crescem por penetração, né, como eu falei assim, então penetração penetração de mercado, né, assim, pois eu tô ganhando market share, então é você adquirindo cliente novo. E para você fazer isso, você precisa ter uma frequência muito alta de exposição, de exibição, para que as pessoas tenham a disponibilidade mental da tua marca. Então, você precisa criar uma disponibilidade mental da tua marca. E aí, para isso, você precisa de frequência. Então, e-mail, WhatsApp, redes sociais, tudo, você precisa estar ali aonde o seu cliente está. TikTok, onde que o seu cliente está. Né? Cada nicho tem a sua particularidade. Você precisa estar ali investindo em conteúdo. E aí, quem quiser também pesquisar do Buy No Shop, é bem legal, assim, né, o conceito que ele usa, e é bem racional. Então, assim, eu gosto de falar que, assim, a Black Friday começa hoje no WhatsApp, né, é aqui onde ela começa. Então, cara, mídia paga ali, pô, beleza. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, se eu tenho uma campanha, né, putz, eu vou fazer minha campanha aqui por exemplo, fazer uma antecipação de Black Friday no dia 27 de outubro. E aí eu vou rodar anúncio ali e tal, começar a rodar anúncio. Até esse anúncio ele começar a performar, sair de aprendizagem e tal, começar a ter sua performance plena, ele vai demorar algumas horas, alguns dias, dependendo do seu, né, do volume de dados que tem. O WhatsApp, ele tá, assim, se você disparou agora, 10 minutos depois todo mundo recebeu. Então, a Black Friday começa no WhatsApp, começa no e-mail. Então, se você não tem essas listas, cara, você vai chegar atrasado. Então, precisa muito ter essas listas já bem prontas, você saber com quem você vai falar, para quem você vai falar, qual oferta você vai fazer para cada tipo de cliente, né? Então, aqui a gente está falando de por isso que eu falei aqui, ó, eu até coloquei, crie suas listas agora. Então, cara, quem são seus clientes VIPs? Quem são seus compradores recentes? Quem são os leads quentes? Então, cada lista tem uma proposta personalizada. Então, o cara que é um cliente VIP, você pode oferecer algum benefício. O cara que acabou de comprar, você pode oferecer outro benefício. O cara que é lead, que nem comprou ainda, mas está ali acessando seu site, abrindo seu e-mail, cara, a oportunidade de você chegar nesse cara. Então, se você não tem isso bem definido, você vai acabar ficando para trás também.
Acesso antecipado, isso aqui é muito legal também de fazer. Qual que é o conceito do acesso antecipado? Você gera, primeiro, a exclusividade, né? Então, cara, eu vou te dar um acesso antecipado à minha Black Friday, foi para você que é cliente, assim, criar todo esse storytelling. Por exemplo, na época que eu estava na Care, a gente fazia uma antecipação de Black Friday, a gente fechava o site, então o site ficava fechado por um dia, 24 horas. Só era possível acessar com um login lá específico e tal. Então, a gente criava esse censo e a gente fazia picos gigantescos. A gente vendia, cara, 6, 7, tipo, umas 8 vezes mais do que a média, né, em um dia. E aí, depois a gente repetiu no ano seguinte, a gente fez mais de 10 vezes mais do que a média, só criando essa storytelling de exclusividade. Então, e aí, outro ponto de antecipação, o que é legal? Tem um conceito chamado Share of Wallet, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, que é a divisão do bolso do cliente, né? Então, nesses períodos de promoções muito intensas, todo mundo é seu concorrente, todo mundo. Porque, assim, ainda mais se você pega o retrato aqui da Cenário Brasil, né, uma parte grande ganha até 2, 3 salários mínimos. Cara, se esse cara compra uma geladeira, ele já não vai comprar mais a camiseta que ele queria comprar, porque o bolso dele já foi comprometido, porque o bolso é finito, né? Então, você não tem o que fazer. Então, se ele comprou lá, já era. Então, por mais que não seja um concorrente direto teu, ele já gastou o dinheiro dele. Então, quanto antes você chegar no bolso do seu cliente, melhor. Questão aqui de cupons relâmpagos ali, cupom que expira em 2 horas, 24 horas, 48 horas. Então, usar esse tipo de urgência funciona muito, é muito melhor do que os cupons genéricos. E mensagem personalizada ali por segmento de base na RFM, que tem lá inclusive tem na Praxis. Então, base leal recebe uma oferta, recente recebe outra, risco, enfim. Então, isso é muito bom de ser feita. E aqui é um ponto assim, né, de parar de gastar errado já é lucrar, né? Então, cara, eu falo assim que hoje em dia, parte de mídia paga ali, né, o tráfego, enfim, ele acaba, na maioria das empresas, sendo uma das partes mais relevantes ali, né, tem uma parcela muito grande. E eu vejo muito, às vezes, fundadores e tudo, gestores até de e-commerce, que não entendem muito desse meio. Só que, putz, é meio que uma gestão de risco, né? Você tem um negócio que representa, sei lá, 50, 60% do seu negócio e você não sabe nada disso. Então, meio que você terceiriza completamente a responsabilidade de 60% do seu negócio para alguém que talvez não tenha a mesma dor, o mesmo comprometimento com o teu negócio que você. Então, eu sempre falo assim que é bom você conhecer o mínimo ali, conseguir trocar, conseguir saber o que é bom, o que é ruim, o que perguntar, principalmente para agências e tudo, porque isso já vai te dar muito mais vantagem nessas trocas, nessas conversas. Porque assim, o objetivo é não ser passado para trás, que é muito fácil, quando a gente está falando de gastar, né? Porque gastar com mídia é um negócio facílimo de fazer. Então, se você gastar errado, já é um lucro, né? Então, cara, que campanhas que você está rodando hoje que não está funcionando e continuam rodando? Por que ela continua rodando? Então, avaliar isso. Que mais? Tem a questão aqui que eu falei de teste, né? Eu tinha falado lá atrás também, que a Black Friday não é hora de fazer testes ali para ver o que funciona. É hora de você colocar tudo que você já tem certeza, tudo que já funcionou, e escalar isso, né? Então, até mostrando lá como chama? O dash da Praxis, no dia da Black, né, no caso da loja,
ele teve o maior pico, e a taxa de conversão foi, o ROAS, na verdade, foi disparada, foi 10 vezes maior do que a média. Então, pô, nesse dia eu podia ter escalado mais. Então, pô, vamos preparar para esse ano, para no dia da Black, ao invés de eu investir X, eu vou investir 2X, porque eu sei que meu ROAS vai acompanhar, e aí eu vou vender muito mais também. Então, não acompanhar, né, obviamente não é exato, mas pô, você tem margem, você tem dinheiro na mesa. Pô, se eu tenho um ROAS de 20, cara, você tem muito dinheiro na mesa. Pode escalar, que aqui é a hora de escalar o que funciona, né? O que você já sabe, que você tem confiança que funciona. O que é ruim já corta que sem dó. Aí, né, assim, aqui... Ixi, ficou ruim isso aqui, né? O contraste ficou bem ruim. Mas... Então, assim, a pergunta não é o quanto gastar, é onde gastar. Então, até fazendo análise lá, eu peguei aqui também lá do Dash, assim, a campanha de remarketing tinha um ROAS de 4,2, aí a de público frio tinha de 0,8. Putz, na Black, né, eu posso, cara, acelerar mais um remarketing, eu posso, né, trazer um público e acelerar mais essa de continuar trazendo o público frio, né, não pausar ela completamente, mas acelerar mais o remarketing. Enfim, tem várias estratégias assim que dá para fazer, né? Então, e até momentos ali que você já tem você já tem uma base de cookie ali bem alta, cara. Às vezes você só faz campanha para fundo de funil também, você vai conseguir ter uma lucratividade bem alta também. Um ponto que é legal, sincronizar o CRM com a mídia. Então, hoje a maioria das ferramentas de CRM, hoje você consegue conectar as suas segmentações, as suas audiências com a mídia, isso dá mais inteligência para os algoritmos, torna a campanha mais inteligente. Então, você consegue compartilhar os dados lá de quem são os clientes leais, quem acabou de comprar, e aí isso vai alimentando os lookalikes, vai alimentando o algoritmo, né, das mídias. Outro ponto é que quem já comprou é quem mais vai comprar. Então, como eu tinha falado lá atrás, um dos grandes focos, assim, na minha visão, para gastar, onde deve estar seu foco, sua energia, é fazer o cara que já comprou comprar pela segunda vez. E se tem um público ali que comprou a segunda vez, fazer ele comprar a terceira vez. É aqui onde tem o maior dinheiro para vocês. E aí é isso, assim, se você já fez se ele já comprou, você tem mais chances de fazer ele comprar de volta. E a Black Friday é uma oportunidade, é uma janela gigantesca para isso. Você manter esse relacionamento, não só para cliente novo, mas para manter esse cara. E aí, né, enfim, aí aqui é mais umas segmentações, né? Então, a base leal é quem já compra de forma regular, com alta LTV, e aí dá para você oferecer o acesso antecipado, por exemplo, que já é um cliente seu, cupom exclusivo, enfim. Quem comprou nos últimos 60 dias, você dá um incentivo para ele fazer a segunda compra com ticket maior. O que mais? E a base em risco, né? Quem não comprou, fazer esse incentivo para ele voltar a comprar. Então, assim, um ponto é algo que eu carrego muito comigo, que é os dados, de fato, é o grande ouro de qualquer operação. Então, se você não tem os dados estruturados, né, de forma organizada, e aí, sim, dados estruturados não quer dizer dados em planilha, porque não adianta nada você ter uma planilha largada lá, jogada, tem todos os dados, mas você não olha. Você tem que ter a planilha e acompanhar aqueles dados. Você sabe o seu CAC, você sabe qual que é o seu CPA ideal, né? Você já olhou isso, né? Já fez a conta de qual que é o CPA ideal que você pode ter para tua marca, para ter lucro, para ter margem. Isso é muito importante de você saber. Além disso, né, assim, a questão né, aqui a questão de grupos, né, de oportunidades também. A gente tem muito oportunidade para
pessoas que abandonaram o carrinho ao longo do tempo e não compraram. Então, aqui também é um lead quente pra caramba. Você pode trabalhar esse dado aqui, né, para fazer essa venda. Eu já falei aqui de clientes em riscos, né, e leads que nunca compraram. Então, é a oportunidade de você fazer eles converterem pela primeira vez. Então, a Black Friday é uma das maiores janelas para isso. E aí, isso aqui, quando a gente está falando aqui já de pós-venda, é o último pilar aqui, né? É você vender sem prometer o que não pode entregar. Isso aqui é um tiro no pé. Tá? Aquela questão, tipo, a gente viu agora caso lá da WePink, que está proibida de fazer live e tal. A gente tem o caso do Sofá na Caixa, que não sei se vocês acompanharam ou sabem do caso, mas é uma marca super hypada, inovadora, mas cresceu tanto, não conseguiu suportar o crescimento, o hype, continuou prometendo, e aí tem reclamação pra caramba, isso mancha muito, né? Então, né, tem uma pesquisa que fala que uma notícia ruim, né, uma avaliação ruim, ela chega para até 13 pessoas. Uma pessoa espalha para até 13 pessoas. Uma notícia boa, ela passa para 1,2 pessoas. Então, ela fala para o marido, né, assim, para a esposa e para a mãe. É muito desproporcional. Então, você fazer uma Black Friday, que é uma oportunidade de você iniciar um relacionamento, é uma oportunidade de você fidelizar ainda mais o seu cliente com uma experiência bacana, você pode jogar por água abaixo aqui. Então, se você está com estoque baixo, coloque ali últimas unidades, já deixa bem descrito isso, assim, para que não tenha problema dele comprar e depois você ter que cancelar, isso gera maior frustração. Você tem, né, assim, produtos que não giram, assim, não coloque ele na campanha principal, deixa ele na campanha secundária, assim, porque o foco é produto que entrega rápido, entrega com, né, assim, que tem constância, o prazo, isso aqui é muito importante, prazo real. Se você não entrega em 24 horas, se você não tem entrega expressa, não fala que você tem entrega expressa, porque, né, geralmente na Black Friday, todos os operadores logísticos estão, assim, no limite, então, se você der um prazo, se você não ajustar o seu prazo na Black Friday e quebrar essa promessa, isso vai repercutir muito mal para você, é muito ruim quando tem isso, porque aí às vezes a pessoa ela vai comprar de você e fala, putz, o produto é bom, mas a entrega, tipo, atrasou pra caramba. Então, esse é um ponto muito importante. E aqui mais falando especificamente da entrega, né, que quem entrega mal perde no pós. Que o pós-venda é uma da... Eu digo assim que na Black Friday, você começa o relacionamento ali, né, na Black Friday com um cliente novo, e você vai colher esse resultado nos próximos meses. Então, inclusive nos próximos dias, né, porque você precisa fazer uma experiência legal. Se você entregar para ele de forma atrasada, produto avariado, produto que não era o que ele esperava, a descrição não condiz com o que ele chegou, isso vai te dar muito problema, né? Então, entrega rápida só se for entrega rápida mesmo. Questão de frete grátis, aqui é legal também de usar. Então, você botar um ticket mínimo ali para puxar o seu ticket médio para cima. Disponibilidade de frete expresso, né? Como diferencial, isso aqui é muito legal, que você acaba tendo uma percepção muito boa, passando uma percepção boa para o cliente, se você consegue fazer esse tipo de entrega, vira um diferencial. E um ponto que é muito legal, assim, eu já passei por algumas operações desse tipo, por exemplo, na Sephora a gente fazia isso. A gente fazia a parte logística lá, fazia antecipação da separação. Então, para quem tem
estoque, que às vezes é, sei lá, na própria casa, no próprio galpão, assim, tem esse controle, fazer essa separação com antecedência. Então, você já sabe quais são os produtos best-seller. Já deixa ele na caixa montadinho, depois é só colocar a nota fiscal e despachar. Então, isso já agiliza bastante. Então, acho que esse ponto aqui é mais dos cálculos ali, né? Então, quando o cara comprou na sexta, você prometeu, sei lá, entrega com 5 dias, mas aí só vai ser despachado na segunda, aí no fim ele vai esperar 10 dias. Isso, cara, gera uma percepção muito, muito ruim. E, né, assim, entrando nesse ponto também, a Black Friday, ela não termina na sexta, né? Então, na verdade, a Black Friday termina na sexta, o seu lucro que começa no sábado. Então, a partir desse dia, assim, que você precisa começar já a pensar nessa recompra. Aí, o que é legal? Cara, um e-mail de agradecimento, já manda um cupom para a segunda compra, para ele comprar no Natal, por exemplo. Faz uma pesquisa ali de satisfação, NPS, né, legal, assim. Eu gosto sempre de fazer... Pesquisa é um negócio que eu gosto muito, tá? E eu vejo pouquíssimos e-commerces fazendo. E aí não é pesquisa de NPS, NPS é o básico, de review também, né? É o básico que um e-commerce precisa ter. Mas pesquisa mesmo. Tipo, fazer uma pesquisa com o seu cliente perguntando sobre o que ele achou, o que vê de melhoria. Inclusive, um ponto muito bom para vocês, às vezes, cara, não está encontrando por que você não está vendendo. Aí eu já, na época que eu estava na Care, eu falei assim, cara, eu peguei e separei 2 tiers de clientes, os melhores clientes e os piores clientes. Os piores clientes seriam, separei em 2, né? Os clientes que compraram e deixaram de comprar, ficou 2 anos sem comprar, e os clientes que têm cadastro, abandonam o carrinho e nunca comprou. Aí, então, na verdade, eram 3 tiers ali. E aí eu fiz as fundadoras ligarem para eles, para perguntar. Tipo, fazer uma entrevista mesmo, porque, esse aqui, eu sou fundadora da marca tal e tal, você comprou com a gente, que bom que você comprou, estamos felizes, por que você comprou? O que você gosta da marca? E aí, o outro contrário, né, outro ponto, vi aqui que você, né, se cadastrou e tal, mas não finalizou a compra, por que não? Então, cara, eu falo que, sim, não tem inteligência artificial hoje, tecnologia avançada, que vai te dar um insight mais poderoso do que um cliente ou um possível cliente seu. Então, não existe tecnologia que vai te entregar isso. Então, liga para ele, manda uma mensagem para ele, manda um WhatsApp. Você que é fundador, né, esse aqui tem os fundadores e tal, liga. Às vezes os clientes gostam de receber a ligação do dono da loja. Fala, nossa, foi visto. Então, mó legal. Oferece, obviamente, um cupomzinho, um brinde, sei lá. Então, isso é bem bacana. E a campanha de Natal, né, já começa no sábado. Né? Acabou Black Friday, Natal já tá ali. Então, já prepara o ambiente ali, né, o seu cliente para isso. E acho que estamos chegando aqui no fim. Então, você quer vender mais ou quer vender melhor? Né? Acho que é bem esse ponto aqui que a gente precisa escolher, porque assim, existem essas duas rotas aqui, né? Mas só uma que só uma que vai te levar para o caminho sustentável. Você pode vender mais, mas fazer igual o caso lá do sofá na caixa. Alguém até falou, a hora que eu falei sofá na caixa, alguém mandou alguma coisa aqui, não sei se era em relação a ele. Trabalhei durante todo o ano, seria... Não, acho que não era nada a ver. Tá. estamos em grupo VIP ali. Era grupo VIP, Mas tipo, sofá na caixa vendeu mais, só que sem fazer essa preparação, por exemplo, de preparar o seu estoque, preparar a sua operação, né, a produção, a entrega. E aí, no caso, vocês estão com uma crise de reputação gigantesca, e isso é difícil de você recuperar, né? Custa muito para fazer isso. E aí, quando você vende melhor, você pode não vender absurdamente, mas você é mais saudável, é mais consistente. E quando a gente fala de
de marca, de empreender, de ter uma empresa de sucesso, a gente não está falando de uma corrida de 100 metros, a gente está falando de uma maratona. A gente não quer uma empresa que dure um ano, que tenha uma Black Friday. Você quer participar de 10, 20, todo mundo tem esse desejo, né? Então, acho que é isso. E aí, passando aqui só um resuminho, né? A gente falou aqui de base, estrutura, né? Então, voltar para o ano anterior, para os meses anteriores, ver produto, ver margem, avaliar páginas, funil, então, consertar antes de escalar, mix de oferta, né? Quais são os produtos que você vai oferecer na Black Friday, fazer os bundles de forma inteligente, projetar a margem, escolher qual tipo de Black Friday que vai fazer. Putz, vou fazer, não vou dar desconto, então, cara, vou dar brinde. Beleza. Isso tudo, não existe uma regra que você tem que dar desconto. Tá todo, aí, né, tem sempre aquela, mas tá todo mundo dando desconto. Beleza, mas se a estratégia da sua marca não é essa, você não precisa fazer, você pode trabalhar de outra forma, né, tem que usar a criatividade aqui, você não precisa seguir todo mundo, você pode fazer, né, de outra forma. Por exemplo, eu tenho um cliente agora que ele é um cliente de skincare premium, e eles não vão descontar pra caramba, assim, eles vão dar brinde. E também oferecer benefícios para os clientes da marca. E aí é um desconto, mas só para quem é cliente novo, o desconto é menor. A questão da comunicação e frequência. Apareçam mais, né, em multicanais, tenham mais intensidade para gerar atenção. Então, e-mail, esteja na caixa do teu cliente, por mais que ele não abra, isso é muito importante falar, tá? Quando a gente fala de lembrança de marca, eu não preciso interagir com a marca necessariamente para que eu tenha que eu possa ter alguma lembrança, né? Mas se você ver uma marca ao longo do seu dia várias vezes, aquilo vira uma lembrança de marca. Então, se você está na caixa de entrada do teu e-mail, uma notificação que aparece no celular dele, no WhatsApp, sei lá, num anúncio no Instagram, no TikTok, tudo, a chance de você ser lembrado é muito maior. Então, a questão da frequência, e a frequência é um ponto que eu falo bastante, eu sou até repetitivo, porque é um ponto que eu vejo que o marketing ele foi muito para um lado de, cara, tá todo mundo buscando qual que é o próximo viral, o que eu posso fazer para viralizar, e esqueceram completamente os conceitos básicos do marketing, que é você ter alcance e você ter frequência. Então, e aí frequência é isso aqui, você tá várias vezes comunicando para a mesma pessoa. E aí as marcas hoje têm medo de repetir, né? Eu lembro eu já sou mais macaco velho, né? Mas, cara, de propagandas de TV que era a mesma durante, sei lá, 6 meses, o mesmo anúncio. E hoje a gente, às vezes, faz um post sobre um negócio super importante, um posicionamento, um propósito da marca, e acha que está suficiente. Não, a gente faz esse post, traz esse post com uma outra abordagem, mais né, com um aprofundamento semelhante. Então, você precisa ter constância, você precisa ter frequência. Mídia paga e alocação, né? Então, cortar o que não funciona, escalhe o que já converte. Então, se você já fez teste, se preparou, escalhe agora só o que funciona. Se você não fez, já começa a fazer testes para na Black Friday, sei lá, seguinte, ou ainda nessa, você conseguir já ter algum aproveitamento. E aí, teste, você tem um método ali, ser acompanhado. Né? O que eu brigo muito com os meus clientes é que parece que toda vez que eles vão criar alguma coisa, estão começando do zero. Gente, não tem negócio nenhum que vai para frente assim. Então, não dá para começar sempre do zero. Então, se você já fez alguma coisa, documente, anote isso, qual foi o resultado, para que na próxima vez, no mês que vem, na semana que vem, você não comece do zero. Você vai começar já partindo de um aprendizado. Então, a cada semana, a marca, a empresa precisa estar mais inteligente. E isso é através de um processo, de um método. Operações e entrega, né? Ajustar ali o seu prazo de entrega. Se
putz, se tá justo, aumenta um pouquinho, é melhor você surpreender, entregar antes do que o contrário, né, de você prometer entregar rápido e não cumprir o prazo. E o pós-venda, né, então a Black Friday é uma excelente oportunidade de iniciar um relacionamento e também de intensificar mais o relacionamento. Então, faça pesquisas, esteja próximo ali, faça uma campanha, né, se a sua Black Friday tem algum propósito, né, por exemplo, trazendo um caso específico aqui, na Care Natural Beauty, quando eu estava lá, a nossa Black Friday, a gente falava que era Care Friday, a sua Black Friday sem toxinas. Então, aí a gente tinha todo um storytelling lá, que era a oportunidade de você trocar o seu cosmético comum por um cosmético sem toxina. E aí a gente dava o desconto baseado nesse storytelling. E aí, após a Black Friday, a gente mandava um e-mail para todo mundo que comprou, agradecendo e falando assim, vocês fizeram parte desse movimento, vocês, tantas mil pessoas fizeram parte desse, né, mais de tantas mil pessoas também fizeram parte disso junto com você, nesse movimento de beleza limpa, sei lá. Então, dá para você usar Black Friday não só como desconto, usar de forma estratégica. Então, assim, o que fazer agora, né? Então, começar agora, hoje, amanhã, auditoria, olha seus dados, né? Tem a Praxis aí, abra ela, né? Olhe seus dados, seu GA, suas planilhas, tudo, entenda seu público, seus clientes, o que funcionou, o que não funcionou. Depois, já, né, o dia 2, pense ali nos mix e ofertas, né? Quais produtos você vai destacar. Produto, tem aquele boi de piranha, né, que a gente fala, que você pega um produto bom e dá desconto mais chamativo, assim, para ele ser a estrela, né, da campanha. Isso é muito bom para trazer tráfego para o seu site, porque o produto, e aí, assim, esse boi de piranha, ele às vezes as marcas fazem até de forma errada, né, pega um produto nada a ver, que ninguém tem interesse por ele, dá 70%, 50% off. Se ninguém tem interesse, a pessoa não compra ele nem com 70%. Então, esse produto não é o boi de piranha. O boi de piranha é o produto que o cliente conhece, é o produto que o cliente, ele mapeia, ele acompanha o preço desse produto, ele sabe qual é o preço desse produto. E aí, você dá um desconto nele, né? Por exemplo, a gente pode falar aqui de sei lá, PlayStation da vida. Todo mundo sabe mais ou menos ali o range de preço do PlayStation. Então, se alguém tá muito abaixo, putz, esse aqui é um boi de piranha. Que aí vai todo mundo entrar lá, pode não comprar o PlayStation, mas entrou lá no ecossistema, enfim, comprou outra coisa. Mas é isso. Então, mix de ofertas é muito bom. Já começa a pensar isso, né? A gente tem 7 dias até a Black Friday. Então, botei aqui por dia. Comunicação, segmente suas listas, e-mail, WhatsApp, sequências de mensagens, como que você vai fazer os cronogramas, tudo certinho. E depois, mídia, né, assim, faça o seu orçamento de mídia, onde que vai alocar o dinheiro, reveja seus criativos, principalmente, olhe os criativos, o que está funcionando, o que não está funcionando. E aí, né, passa novos criativos especial para Black. Falando de criativos, um ponto que é muito interessante, que sempre funciona. Se você tem ofertas que são limitadas, ou se a sua Black vai até dia, sei lá, 29, tenha criativo de últimas horas, de últimos dias e últimas horas. Isso funciona super, assim, funciona muito. Eu já fiz teste rodando o criativo com desconto normal, o criativo com desconto e uma tag lá, tipo, de últimas horas, últimos dias, aumenta a conversão. Então, usem isso ao seu favor. E é isso, né? Então, temos 2 caminhos para Black. Uma é fazer igual a todo mundo, copiar a concorrente, dar desconto grande, queimar margem, vender muito, ficar pouco e voltar em janeiro sem fôlego. O outro é usar os dados, mirar com precisão, montar estratégia inteligente, comunicar com frequência e, enfim. Os 2 caminhos, eles dão trabalho, né? Mas só um aqui que vai te levar para um futuro saudável. E é isso. Finalizamos aqui.
Qual bloco dos 6 blocos você vai revisar ainda hoje? É isso. Cara, Fechando. muito bom. Muito bom. Deu Eu bom? adorei. Pô, parabéns pela apresentação. Acho que eu particularmente gostei muito. Eu acho que agora pode ser um bom momento para a gente abrir, né? Olha lá. Pessoal, não sei como é que está de tempo aí também, né, Felipe? Não, tá. Mas Vamos para a lá. gente trocar um pouco ideia, pessoal, trazendo os seus pontos e trocando, né? Pessoal, também quem quiser perguntar pode aparecer, né? Não precisa Deixa eu mandar no tirar chat. aqui. Ah, já tá surgindo aí. Apareceu a primeira aí. Vamos ver então já. Ó, grandona aqui, hein? Sobre trás, vejo muito no mercado comentário de estruturação de conjunto no Meta com público aberto, afirmando que a plataforma direciona, mas todos os testes que faço contrariam essa afirmação, mesmo com o orçamento e criativos iguais. Então, eu gosto dessa estratégia também. E os que eu faço têm funcionado, de deixar uma segmentação mais ampla e trabalhar mais os criativos. Então, eu tenho feito assim, até para validar os criativos. Eu acho que é mais fácil, e até estatisticamente ali é mais fácil de você ver o que funciona e o que não funciona. E aí, talvez, não sei se é alguma configuração, o que eu gosto de fazer é pegar eu sempre penso o seguinte, quando eu estou fazendo campanhas de mídia, eu preciso eu sempre penso numa metodologia de variável única, né? Então, o que eu vou validar? Eu gosto de validar criativo. Então, eu deixo tudo igual, eu faço campanha, conjunto de anúncio, tudo igual com um criativo, por exemplo. E aí eu valido isso e depois eu crio uma campanha que é para escalar, né? Que aí eu boto vários criativos validados. Então, é mais ou menos assim que eu faço. Mais alguém? Vai abrir o Eu microfone, tenho será? uma aí. Tudo bom, Olha lá. Felipe? Fala aí, Rafael. Beleza? Cara, Certo. primeiro, obrigado aí por compartilhar. Eu fico feliz que boa parte disso a gente está fazendo na empresa, mas tem uma parte que você me chamou a atenção que eu não tive muito resultado e você pode talvez me dar alguma dica aqui. Quando está trabalhando lista de RFM, beleza, conquistar sempre uma próxima compra, né? Especialmente a primeira para a segunda compra, eu acho que é crucial e, enfim, todo e-commerce tem que buscar isso. Você trabalha a lista de segmento inativo também? Você ativa essa base? Porque assim, eu fiz uma conta de padeiro aqui. Basicamente, eu separei clientes com uma compra que entrariam lá com inativo, e vamos dizer que eu encontrei lá 14 mil clientes para ativar, mas se eu removo essas pessoas que não compraram há mais de 180, 360 dias, eu fico assim com um bloco de pessoas de 2.300 pessoas. E, enfim, eu também utilizo a API oficial, né, do WhatsApp. Então eu vou ter um custo. Uhum. Se eu for ter que pagar por esses inativos para ativar essa galera, eu vou fazer um investimento aí de 5K por disparo. Uhum. Provavelmente eu teria que ativar essas pessoas mais de uma vez. Mas se eu ficar com aquela outra parte ali, pessoas que não compraram até 180 dias, vamos dizer, eu considero mais quente, pô, essa minha lista, né, cai para 2.300 e meu disparo seria, sei lá, R$ 800 por base. Ainda assim, você acha que é valioso numa Black fazer uma ativação de uma base que ficou tão fria? Cara, o que eu gosto de fazer, tá? Assim, eu, obviamente, com antecedência, né, de fazer isso, mas não utilizar o WhatsApp. Então, eu pego meios mais baratos de fazer essa ativação. E aí, o que eu faço? Assim, às vezes, uso o próprio e-mail, tento algumas abordagens. Eu crio meio que um plano ali de algumas abordagens por e-mail, SMS e mídia. Que aí eu pego essa base, jogo para, né, pro Meta, e aí crio um anúncio para ele. Porque aí, assim, se ele entra no e-commerce, ele já entra na minha base engajado já. Então, ele já muda de segmentação. Então,
na real, assim, essa base, sim, eu criei esse plano de ação ali para ela específico, tipo, uns 5 mensagens, inclusive a pesquisa que eu falei, eu criei sei lá, um sexto e-mail, e aí na sexta eu falei, pô, você está aqui na nossa base e não comprou por quê? Então, isso é muito legal até para direcionar vocês assim de forma estratégica. E aí, usa esses outros canais que são mais baratos do que fazer um disparo da API oficial para trazer esse cara no funil, né? Ele tá lá no, super, sei lá, frio, então, para descer mais. Então, pô, ele entrou no site, sei lá, ele abriu um e-mail e tal. Então, o objetivo é isso. Então, geralmente, Entendi. com tempo, com antecedência, eu faço isso. Inclusive, tem aquela estratégia, você cria um e-mail lá com uma oferta muito boa para esses caras, um negócio muito clickbait para, tipo, clicar, entendeu? Que é isso, é uma estratégia de você só reaquecer esse cara para ele cair num outro cluster ali e você conseguir. Entendi. Entendeu? Não, beleza. Na verdade, ótima dica, porque para a gente funciona muito a ativação de base CRM, que nem quando você falou, pô, a gente chegou a fazer faturamento também no início da campanha, né? A gente tem uma campanha um pouco mais extensa de Black, de aumentar em 6, 7 vezes o que a gente faz por dia quando a gente começa uma campanha de Black. Então, pô, é um tremendo de um resultado. Mas eu já percebi que, de volta, funciona muito melhor para uma base aquecida que vale esse investimento. Sim, sim. Sabe, eu tenho ROI ali, né? Eu tenho um ROAS bom de fazer uma ativação dessa, eu posso pesar um pouco mais a mão. Aí, quando você falou de ativação da base fria, eu também fiquei pensando meio que no mesmo método que eu uso, mas saquei qual que é o teu lance. Sobe isso como base de público, reativa por onde eu não tenho cobrança, tento escalar um pouco esse cara para aquecer melhor. Beleza? Boa. Exato. Mano, sai da Sephora, percebo que toda a comunicação é muito voltada para a conversão, com praticamente todos os banners da home. É isso mesmo. Destacando algum tipo de brinde, queria entender um pouco melhor como essa dinâmica funcionava. Vocês tinham isso mapeado de forma estratégica, com base de média categoria? Qual a visão sobre o uso de brindes e é algo que vocês aplicam? Tá, vamos lá. Em relação às comunicações da Sephora, cara, desde sempre era isso, assim, tipo, essas comunicações, mas a gente fez vários testes, tá? E isso era o que mais funcionava, porque, assim, o cliente conseguia ter a visão de tudo que estava rolando no site e mudava todo dia, então a gente conseguia mandar e-mail todo dia, então, e tinha coisa diferente, então a gente conseguia manter uma base engajada grande, por conta da rotatividade das ações, e funcionava, assim, é o mais bonito? Não é, mas funciona. Vendia, tinha abertura, tinha alta taxa de clique, e assim, era bem relevante lá na operação da Sephora. Então, mas com base em teste, assim, a gente fazia muito com base em teste. Tinha segmentação, então, assim, tinha algumas coisas que ia para uma base específica, tem outras que ia para outra, mas, assim, de forma muito generalista, eram os banners ali da home mesmo, e ia. Em termos de operação, viemos desafios logísticos, vocês trabalham... Cara, na Sephora, no caso, não. Na Care, eu já trabalhei isso, né, assim, de forma mais específica, assim, na época da Black Friday, fazer entregas mais rápidas, assim, já, e funcionou, assim, deu certo. Mas também a gente limitava muito, então, às vezes a gente fazia só, tipo assim, só para venda pelo WhatsApp, por conta do volume, para não gerar a experiência ruim também. Não sei se eu respondi, mas se não, pode mandar aí, Renan. Opa, Felipe, tudo bem? Sou Admilson, da Primacial. E só uma pergunta aqui, trazendo para a nossa realidade. Hoje, nesse final de semana que inicia hoje, é o nosso maior pico de vendas do calendário da marca, que a gente funciona como uma pré-Black Friday. Até mais do que a própria Black. Você tem alguma sugestão ou alguma estratégia do que a gente poderia fazer e implementar para a gente manter o mesmo nível de performance e engajamento tanto na Black Friday, quando ela de fato chegar, porque pensa ali
que a gente tem um problema ali que a gente não consegue manter o mesmo nível de performance, nem gerir tanto a expectativa do consumidor para Black, por causa dessa própria Black Friday, que já virou meio que cultura, né, aqui dentro da marca. Boa. Cara, acho que o que eu fazia, já fiz algumas vezes, tá? Por exemplo, naquela a gente tinha essa antecipação, que tinha esse pico que era antes da Black Friday, e a gente, para Black Friday, a gente tinha uma programação diferenciada, e na semana da Black a gente repetia a antecipação. Então, e aí nas comunicações a gente falava, ó, nas comunicações da antecipação a gente falava, esse aqui é o maior desconto, é o desconto da Black, não precisa esperar a Black, compra agora. E aí a gente repetia a mesma promoção na Black, geralmente tinha algum brinde exclusivo na antecipação, e depois não. Então a gente tentava fazer sempre alguma coisa meio que faseada durante a semana ali, então a gente tinha umas metas mais semanais durante novembro, de acordo com essas mecânicas que a gente fazia. Mas tem um ponto, assim, que é a antecipação, é muito difícil você repetir o mesmo efeito durante a Black, porque na Black tá todo mundo falando, né, tá todo mundo ali naquela guerra. Quando você cria antecipação, geralmente é uma data que só tem você, você consegue, o seu público sabe, e é difícil você replicar esse efeito, né? O gatilho, por exemplo, você cria um gatilho de exclusividade, um gatilho de escassez, né? Que talvez seja durante algum tempo que você faz isso, e é difícil você replicar esse mesmo comportamento na Black também, que é um período curto, né? A distância entre os eventos é curta. Então, por exemplo, quando eu fiz essas antecipações, a gente, né, que eu falei que eu fechei o site e tal, a gente testou ela depois, quase um ano depois, e, cara, fizemos um outro recorde de vendas em um dia, e depois a gente testou, tipo, 3 meses depois. Não teve o mesmo efeito. A gente vendeu menos do que a primeira, porque eu perdi o efeito da como se, da escassez, do gatilho ali de urgência, porque eu fiz um período muito curto, então eu perdi esse efeito, então acaba, efeito novidade, isso aí, exatamente, isso que eu queria falar, e é isso, então, você perde esse efeito, não tem como você replicar isso de novo, né, é igual lançamento, né, por exemplo, tava na Boca Rosa, a gente fez o lançamento da marca, a gente vendeu, tipo, sei lá, em 1 hora a gente vendeu 3 milhões, menos de 1 hora a gente vendeu 3 milhões, e aí só não vendeu mais porque a gente não tinha estoque. Mas a gente vendeu pra caraca nesse dia, e a gente não conseguiu replicar essa mesma performance nas outras vezes. Por quê? Porque eu tinha um efeito de lançamento de marca, de todos os produtos, da marca 1 ano fora do mercado, que não tem como se replicar mais. Ela tá ali todo dia. Então, existem esses efeitos que você não consegue replicá-los. Certo, obrigado. Mas, Filipão, muito obrigado pela aula. Tá? Acho que foi muito bom. Muita gente no privado mandou mensagem aqui parabenizando. O meu time, então, adorou. O meu time, então, mandamos bem nele. Então, só te agradecer a todo mundo que entrou aqui, fez pergunta, aprendeu e vai, a partir de amanhã, já botar em prática, né, as ações, os planos de ação. E o Felipe está no grupo, tá, pessoal? Então, quem quiser falar com ele, eu te ralei agora, Felipe, te botei na fogueira, chamem ele. Podem chamar ele lá. Pode chamar, gente, pode chamar. Vai falar. Beleza? Então tá. Boa. Pessoal, muito obrigado. Curtido aí. Valeu, gente. Obrigadão, valeu, Edu, pela oportunidade. E, enfim, vamos falando aí, me sigam lá, enfim, a gente se encontra nesse mercado. Boa. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, gente. Boa noite.